Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a anulação do casamento. Se você tem interesse nesse assunto, em conhecer mais esse assunto, continue aqui com a gente assistindo o vídeo e informe-se sobre esse assunto. Bem, a anulação do casamento é um processo judicial pelo qual um casamento é declarado inválido. E no Brasil, essa anulação de casamento pode ser solicitada por qualquer dos cônjuges. E para que um casamento seja anulado, é necessário comprovar a existência de algum impedimento que inviabilize a validade do casamento no momento da celebração. Eu trouxe aqui um dos principais requisitos, os motivos mais comuns para anulação no Brasil. Como eu falei, que tem que ser comprovada o impedimento inviabilizando a validade do casamento na celebração. Um dos principais motivos, os motivos mais comuns para a anulação do casamento inclui o erro quanto ao casamento, que é contraído por quem não completou a idade mínima para se casar. Essa hipótese de anulação de casamento se refere ao matrimônio entre pessoas que ainda não atingiram a idade núbil, ou seja, aqueles que são menores de 16 anos que não podem casar, que mesmo assim se casa. Esse é um motivo para anulação do casamento. Outro motivo é um casamento contraído por menor de 16 a 18 anos sem autorização dos pais ou do seu responsável legal. É o menor em idade núbil, que é entre 16 a 18 anos. Ele não necessita de uma autorização judicial para se casar. No entanto, ele precisa do consentimento de seus pais ou representante legal. Outro motivo mais comum da anulação é o casamento que é celebrado com vício de vontade ou vício de consentimento, que é o casamento também é anulável se tiver realizado com vício de vontade ou sem o devido consentimento de uma das partes. Esse tipo de anulação comporta basicamente duas hipóteses que são mais comuns, que é quando ocorre o erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge, e a segunda hipótese é quando o casamento é celebrado sob coação moral. Na primeira hipótese, é quando o casamento, havendo um erro essencial quanto à pessoa do cônjuge. Esse erro essencial ocorre quando o cônjuge se engana sozinho em relação à pessoa do outro cônjuge, ainda que esse erro precisa ser de tal forma que, se quando descoberto, torna impossível a convivência dos dois. Um erro mais comum relativo a esse tema é o homem pensando casar-se com a mulher, mas na verdade está casando com um travesti que fez a cirurgia e tornou-se mulher. Antes do casamento, o homem não sabia dessa hipótese, não sabia que estava casando com uma pessoa com um travesti ou com um transexual. Só passou a ter conhecimento após o casamento, digamos que na lua de mel, passou a ter conhecimento, e esse é um dos motivos pelo qual o casamento pode ser anulado. Nesse segundo caso, né, dos principais motivos aí do erro e, e da coação, é constituída com um vício de vontade e ocorre quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges foi adquirido através do receio de que algum mal seja considerável à sua família, à sua saúde, à sua honra ou de seus familiares. Ou seja, o cônjuge casou sob ameaça. Ou você casa amanhã, ou eu faço um mal ao seu pai, eu faço um mal ao seu filho, ao seu tio, algo de mal pode acontecer com a sua família. Esses são os principais motivos. Tem outros motivos, né, no nosso ordenamento jurídico, mas como esse é um vídeo mais informativo, eu trouxe somente os principais motivos. O processo de anulação de casamento ele é iniciado por meio de uma ação judicial que deve ser protocolada na vara da família competente. Durante esse processo, é necessário apresentar provas e argumentos que comprovem a existência do impedimento alegado. E se a sentença de anulação for concedida, esses efeitos são retroativos ao momento da celebração do casamento, ou seja, o casamento é considerado como se nunca tivesse existido. E a partir daí, os cônjuges podem retomar suas vidas de solteiros
sem a necessidade de um processo de divórcio. E, em geral, esse processo de anulação de casamento pode levar meses ou até anos para ser concluído, dependendo da complexidade do caso. Além disso, os custos de um processo de anulação de casamento pode ser elevado, devido às despesas com advogado, perito e demais despesas processuais, quando o caso exigir. O prazo para propor a ação anulatória é um prazo específico em cada motivo de impedimento, que eu citei lá no início do vídeo. Cada motivo é um prazo. Então, eu não trouxe aqui cada motivo e cada prazo, né? Porque cada motivo é um prazo e esse é um vídeo mais informativo, não um vídeo técnico, né? Para você ter um prazo técnico do seu caso especificamente, você tem que contratar um advogado especialista em direito de família para o seu caso especificamente. E na propositura dessa ação, caberá apenas aos cônjuges. O Ministério Público não possui legitimidade para propor a ação anulatória, uma vez que a anulação do casamento só pode ser requerida pelos interessados, ou seja, somente pelo cônjuge. O Ministério Público não pode, digamos assim, se meter nessa relação do casal a ponto de pedir a anulação de um casamento. Se, exemplo, que o cônjuge descubra que foi casado com transexual em vez de uma mulher, e o cônjuge, não, tudo bem, eu aceito, tá tudo certo, tudo beleza. Então, tranquilo, vida que segue. O Ministério Público não pode, sim, digamos, se intrometer e dizer que o cônjuge tem que anular o casamento por conta disso. Não pode, somente os cônjuges que podem entrar com essa ação. Por fim, se a ação anulatória não for proposta pelos interessados, ou seja, pelo cônjuge, dentro dos prazos decadenciais previstos, o ato é convalidado, ou seja, o casamento passa a ser considerado válido. Como eu citei, para você entender os prazos processuais decadenciais corretamente e ver qual caso se aplica, qual prazo se aplica ao seu caso, eu recomendo que você procure um advogado especialista no assunto e exponha todo o seu caso que o advogado vai te orientar da melhor forma. Como eu citei, esse vídeo é um vídeo, como todos os vídeos do nosso canal, é um vídeo informativo. Não é um vídeo técnico, aqui não é uma consulta jurídica, é um vídeo informativo para você ter o conhecimento do seu direito e a partir desse vídeo, a partir do seu conhecimento, você busque a melhor forma de resolver o seu caso, seja com advogado privado ou seja na Defensoria Pública, certo? Se surgir alguma dúvida sobre o assunto ainda, você pode escrever aqui nos comentários que eu vou responder com a maior brevidade possível. Se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos da área do direito de família, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você ficar por dentro do direito de família, certo? E o vídeo de hoje foi sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima.